Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de estudos aqui no canal do Grupo Espírita Ceareiros do Bem. Estamos estudando aí o livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 7 da segunda parte, intitulado por Allan Kardec, Da Volta do Espírito ao Mundo Corporal. E hoje nós vamos estudar o subtítulo intitulado Idiotismo e Loucura. Primeira coisa, já que a gente já falo aqui para vocês logo de cara. A palavra tanto idiotismo quanto loucura já não são utilizadas nos dias de hoje. Mas aí, por um preciosismo, né, de traduções, as pessoas acabam mantendo a palavra tal como estava escrito à época. Né? Não há aí para a gente também termos melhores para que a gente possa se apegar já dentro do livro. Né? A gente utiliza aqui a edição antirracista do coletivo Espíritas à Esquerda, mas eles trazem aí um chamamento de atenção nos momentos em que a obra kardeciana é racista, mas nós não temos, por exemplo, nos momentos em que ela é capacitista e nos momentos aí em que ela está defasada linguisticamente, né? Tanto as editoras aí, padrões, né, como a FEB e outras, não têm tido aí, não têm chegado a um consenso sobre como publicar, sobre como atualizar a própria a própria linguagem, né, presente aí nos seus livros. Eu, Marcos, particularmente, sou contra a gente mudar o que está escrito, eu acho mais didático. A gente disponibilizar às pessoas o que está escrito mesmo no original, tal como a gente vai ver aqui, mas deixar embaixo sugestões, né? Chamar uma pessoa de louco hoje em dia, chamar uma pessoa de idiota, é não entender que a medicina e a própria linguagem muda. Né? Esses eram termos médicos da área da saúde mental à época de Allan Kardec. O problema é que todos esses CIDs, né, essas informações ali com relação a determinadas doenças acabam caindo no pejoratismo, né? Você chamar a pessoa era louca porque ela tinha algum problema mental. O que as pessoas fizeram? Começaram a chamar qualquer um de louco. Então, isso pegava muito mal. Então, as pessoas começaram a retirar. A palavra idiota, ela não significa pessoa, né, burra, ela não significa nada disso. Mas, como pesou pejorativamente, né, a gente acabou retirando aí e criando outros termos. No lugar de loucura, hoje a gente pode falar, né, das doenças mentais, né? O idiotismo, mais ou menos nesse mesmo sentido, só que nele também há fatores, às vezes, que são biológicos, uma má formação, né, do cérebro, uma falta de oxigenação na hora do nascimento, podem acabar aí trazendo sérias consequências àqueles que estão chegando aí no nosso mundo, né? Às vezes também hoje a gente encontra pessoas que não foram vacinadas enquanto crianças, né? Há um movimento anti-vacina gigantesco hoje no mundo inteiro, né? Servindo a Deus sabe o quê, né? Ou Deus sabe a quem. As pessoas acabam caindo no papinho desse tipo de gente, deixando de vacinar os seus filhos e pode ser que a criança seja cometida por uma doença que seria facilmente driblada caso ela tivesse sido aí vacinada, né? Portanto, não só as nossas crianças, mas você também vacine-se, precaveja-se, né? Lembre-se, gente, se você morre hoje por uma doença para a qual nós já temos vacina, isso é suicídio. Lembre-se disso. Você está tirando sua própria vida. Você quer tirar sua própria vida? Não. Então, cuide-se. Né? Procure, haja, para que a vida possa estar exuberante, né? Próxima aí a você. Beleza? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês o meu livro para a gente começar. Esse subtítulo também é curtinho, como da semana passada. E a gente vai falar um pouquinho dele. Então, olha aí, começa no item 371, titulado aí Idiotismo e Loucura, né? Idiotismo, vírgula, loucura, né? Que antigamente se confundiam, dependendo do local, não. Né? No Brasil, a gente tinha interpretações diferentes para essas palavras, mas para Kardec, né? Elas eram bem semelhantes. Vamos ver aqui o que ele quer falar para a gente quando propõe esse estudo. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior?
Resposta: nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que o supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar da mesma forma que o mundo sofre da impossibilidade que o mudo, perdão, sofre da impossibilidade de falar. Então, primeira coisa, vamos procurar no dicionário? Idiota. O que significa idiota? Significado grego, olha só que bonito. Em grego, idiota, né, é um indivíduo particular em oposição ao homem ou Estado. É um cidadão, plebeu. Ignorante, sem educação. Pelo latim, idiota é uma pessoa sem instrução. É um tolo. A gente pode colocar assim, né? Aqui no caso, vocês veem, idiota era a pessoa que não tinha cidadania, né? Vamos colocar assim, dentro do Estado, do antigo Estado grego. Era uma pessoa sem valor, vamos dizer assim, né? No latim, ó, ganhou outra coisa, né? Foi para outro lugar. É uma pessoa sem instrução, é um ignorante, é um tolo. Então, quando Kardec pergunta se o ignorante e os cretinos, né, se os idiotas e os cretinos são de natureza inferior, os espíritos vão dizer para eles que depende, né? Depende porque, às vezes, essas pessoas, mesmo sendo aí iletradas, mesmo ainda se contrazendo mal, podem revelar uma gigantesca inteligência em determinados assuntos, né? Que objetivo visa a providência, e a providência divina, aqui, né, providência com P maiúsculo, criando seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas. Vocês veem que a linguagem é bem pesada mesmo, né? Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Então, a gente está percebendo aqui para Kardec que idiota não é somente a pessoa sem instrução, mas também a pessoa que tem alguma paralisia, alguma deformação física, certo? A gente podia dizer que nessa época, olha o ponto, que uma pessoa que tem paralisia cerebral era um idiota. Hoje a gente não diz isso, né? Pelo amor de Deus, gente. A gente nem usa mais esse termo, né? 372A. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Por que Kardec está dizendo isso? Porque anteriormente ele havia perguntado aos espíritos de onde vinha a inteligência e a capacidade dos corpos, né, dos indivíduos. E os espíritos responderam dizendo que vinha do espírito. É o espírito que possui inteligência, é o espírito que possui ali o caráter. Ora, na falta de um órgão, ou de um órgão defeituoso, por que a gente vai dizer, então, que é culpa do órgão, que é culpa do organismo e não do espírito? Né? Não há, pois, fundamento para dizer que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Resposta: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. A origem dessas deformidades não são os órgãos, e sim o espírito. Né? Isso é efeito e não causa. Né? A causa é o espírito. Aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Né? Às vezes ele tem um piloto de Fórmula 1, mas ele está dirigindo um carro, né, peba, um carro velhinho. Ele não vai poder entregar tudo que ele sabe, né? Agora, se você coloca ele num carro esportivo e tudo mais, a conversa vai ser diferente. Né? A notinha de Kardec. Importa se distingue o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe impõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas, ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos e não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana é isenta de responsabilidade de seus atos. A gente não trata, né, como totalmente responsável as pessoas que têm aí qualquer tipo de doença mental, né? Doença no sentido não tem cura, né? Pessoa que nasceu autista, por exemplo, dependendo do grau de autismo dele, ele não é colocado aí para responder como uma pessoa que não tem autismo, né?
Um aprende de uma forma, consegue compreender e captar, o outro não, tem mais dificuldade, né? E também não quer dizer que isso é carta branca para que se cometam crimes, né? Hoje a legislação vem mudando, mas ainda se encaixam aí as pessoas com síndrome de Down. Enquanto você tem casos que a síndrome de Down é muito profunda, em outros não, a pessoa vive normalmente, né? Mas ainda assim a lei dá para ele algum desconto, né? Porque a sua percepção da realidade, o seu instrumento de interação aqui com o mundo, tem um defeito que não aparece na maioria das pessoas. 373. Qual será o mérito da existência de seres como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Resposta: se não pode progredir, gente, se não pode provar, logo é o quê? Expiação. A gente está aqui ou para provar ou para expiar, ou às vezes os dois, né? Ao mesmo tempo. Se eu não posso provar, logo é expiação. Primeiro vem a prova, depois vem a expiação, né? Então, se essas pessoas, pensa lá na pessoa que está na cadeira de rodas, em estado vegetativo, ou que está ali com paralisia cerebral, que mal consegue mexer o próprio corpo. O que ele pode fazer? O que ele veio fazer aqui na Terra? Uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Lembrando sempre, né, gente, isso é temporário. É a matéria que é doente, o espírito não. Pode, assim, o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Certo, o gênio se torna, por vezes, um flagelo quando dele abusa o homem, né? Pessoas muito inteligentes que acabam aí caindo para a sua própria inteligência, né? Porque não a utilizam da maneira correta. Comentário de Kardec: a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual e os grandes gênios podem ter muito que espiar. Daí, frequentemente, eles resulta uma existência inferior a que tiveram a uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e dos olhos, o cego, né? Lembrando, gente, essa é a palavra da época, né? Hoje a gente não utiliza, mas vocês já entenderam aí o que Kardec chama, né, de cretinos e idiotas. Cretino não é uma pessoa sem moral, né? Na época de Kardec não era utilizado assim, né? Hoje a gente chama de cretino quem é vigarista, né? Geralmente quem gosta de tapear os outros a gente acaba chamando de cretino, né? Mas não quer dizer que nessa época aqui era o mesmo. Não foi com esse intuito que ele entrega. Assim também como os idiotas, né? Ele está falando aqui da pessoa que, com o passar dos anos aqui no Brasil, virou o bobo, né? Depois virou o doente mental, e hoje a gente tem aí outros termos também para se referir a eles, termos esses que eu próprio desconheço, né? Eu chamo de pessoa com alguma deficiência mental, né? Não estou dizendo que eu estou certo também, tá, gente? 374. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? A pessoa está presa em um corpo defeituoso, vai para o plano espiritual através do sono. Como é que é lá? Frequentemente ele tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam os voos são prova e expiação. Ou seja, quando chega no plano espiritual, ele entende a situação na qual ele se encontra. Qual na loucura a situação do espírito? Acho que a gente tem que ler as vírgulas aqui para ficar melhor, né? Qual, na loucura, a situação do espírito? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem no que destes dependam sua ação e suas impressões. Se perde os olhos, fica cego, se o ouvido torna-se surdo, e etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que, só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele por si mesmo e no seu foro íntimo tenha perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. Ou seja, a pessoa tem um órgão de expressão, o espírito tem que passar ali por um órgão que está adulterado, né, que está ali, como é que a gente pode colocar? Que não está funcionando da maneira que deveria funcionar, e aí a sua própria interação com o mundo
fica mais difícil. O que Kardec está tentando colocar aqui? É que se a pessoa se encontra em um estado de adoecimento mental, não quer dizer que o espírito dela, em casos... E aí, gente, é assim, tem as doenças da personalidade, tem as doenças mentais que têm relação com o corpo, por exemplo. Né? As pessoas que têm autismo muito agravado. As pessoas que têm, às vezes, doenças mentais que incapacitam ela de viver em sociedade, por exemplo. A pessoa é violenta e ela não tem essa consciência disso que ele está falando. Geralmente está ligado a um defeito com o órgão, né? Ou a falta de produção de alguma substância no corpo, ou a superprodução de alguma substância no corpo. Tem vários casos, né? O que Kardec está perguntando é isso. Como é que esse espírito fica? Fora do corpo, ele tem consciência. Por quê? Porque o corpo não vai influenciar no seu raciocínio. Mas quando ele volta, não tem o que fazer, né? Ele não tem como deter. Aí ele está nessa integração com o corpo físico e aí ele acaba fazendo o que ele sempre faz nessas condições, né? Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Olha a pergunta, que interessante, né? Exatamente. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer de impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele não se libertará senão depois de se haver libertado de toda impressão material. Ou seja, o espírito influencia a matéria, mas a matéria também influencia o espírito. Então, às vezes, um espírito que passa muito tempo numa encarnação assim, ele vai precisar de um tempo para que a desencarnação proceda também no espírito, né? No seu perispírito, para que ele largue ali com o corpo todas aquelas deformidades e aí ele consiga voltar a viver como um espírito, né, comum. Não gosto de falar normal, né, mas como um espírito comum, é, como é em todos e na grande maioria, né? Não podemos colocar que é todo mundo, mas na grande maioria. 376, por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê se manifestar livremente, donde o procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões, né? Às vezes a pessoa está sofrendo bastante, né? Sempre uma situação muito sofrida, e ela acaba buscando aí o suicídio como uma resposta. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades. Olha só que interessante, né? Morreu, ele olha para a sua encarnação passada, vê que ele veio desarranjado por conta de uma existência ainda pretérita. Ele se ressente? Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como um homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançado o sono, né? Gente, isso aqui é uma ótima, né? Por exemplo, dormir domingo à tarde. Tem hora, às vezes, né, você acabou de dormir, acabou de almoçar ali no domingo, você dorme, né? E aí é aquele negócio, você pode dormir 20 minutos, pode dormir meia hora, você pode dormir 2 horas. Geralmente, quando a gente dorme demais, a gente sente um remorso, né? É mais ou menos essa sensação aqui, né? É ruim, mas passa. Depois de um tempo passa, né? Tudo passa. Acho que esse que é a maior impressão a ser deixada aqui para a gente. De 378. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Resposta: como uma recordação. Um peso oprime o espírito, e como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo, né? A fim de se colocar aí informado. Por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que aquele o prendia. Então, é mais ou menos uma duplicata, né, da pergunta 377, né? Essa alteração da matéria causa algum efeito mais constante no espírito? Causa. Mas depois de um tempo isso vai passando, né? Se o espírito principalmente buscar aí, sair desse tipo de vibração, sair desse tipo de sintonia, logo as impressões
que ele guardava da vida por ter passado muito tempo encarnado em um corpo deficiente, ela some, né? Lembrando, o perispírito, ele é moldável, né? A gente molda ele tanto para essa encarnação agora, quanto para a próxima, quanto moldou para as outras. Quer dizer que, passado algum tempo, ele retorna a um estado que reflete melhor a posição daquele espírito. Se ele for doente, ele vai trazer um perispírito doente. Se ele não for, não tem por que ele continuar daquela maneira, né? Não há uma punição, não há um ser aí que vai ser doente eternamente, certo? Então, essas são as nossas impressões aqui sobre esse subtítulo, né? Lembrando, gente, tem que se informar sempre acerca de linguagem, né? Nós estamos lendo um livro que é do século XIX, nós já estamos no século XXI. Muita coisa mudou de lá para cá, né? Então, da mesma forma que a gente não usa a palavra cretino como Kardec utiliza, a gente não usa mais a palavra idiota e não usa mais também a palavra louco, né? Então, estudar isso também, é buscar se atualizar em todos os sentidos, né? Se a gente não é psicólogo, psiquiatra, nem pessoas aí ligadas à saúde mental, a gente pode procurar no Google, né? Procurar aí com sites, Instagrams, perfis aí de pessoas ligadas a essa área e procurar nos esclarecer, né? Eu acho que principalmente esclarecimento é o que pode nos ajudar bastante a gente a combater essas nossas próprias deficiências, né? Porque uma coisa é nascer deficiente físico, outra coisa é querer permanecer ignorante. Uma coisa não, né, não pode ser aí ligada à outra, beleza? A gente se vê, então, no nosso próximo encontro, na terça-feira da semana que vem. Eu aguardo todos vocês, né? Os vídeos vão estar publicados aqui por volta das 8 horas da noite. Quem quiser nos acompanhar ao vivo, o vídeo está aí sendo exibido primeiro, né? Como se ele estivesse estreando e como se a gente estivesse ao vivo. Mas depois ele fica aqui para que vocês assistam da maneira que vocês quiserem, né? Assiste um pouco hoje, assiste um pouco amanhã. Do jeito que vocês preferirem, a gente também prefere, beleza? Então fiquem em paz, a gente se vê no próximo. Façam um estudo aí das próximas questões e venham debater conosco no nosso próximo encontro, beleza? Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.